Durante este vídeo, minha equipe formada por José Roberto, Milton Rodrigues, Nayane Pereira e por mim, José Watson, acadêmicos do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, Polo UAB de Itapipoca, iremos apresentar um plano de aula desenvolvido por nós para a disciplina de Educação em Direitos Humanos. Logo em seguida, iremos falar um pouco sobre a aula 3 da nossa apostila, que é titulada Educação em Direitos Humanos na Escola, Princípios Orientadores e Metodologias. Esta aula está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vem o que é Educação em Direitos Humanos. O segundo tópico, o papel da escola na Educação em Direitos Humanos. E o terceiro tópico, aprender direitos humanos com artes. A nossa aula seria desenvolvida na Escola de Educação Básica Maria Dalva Barbosa Azevedo, localizada no município de Itapipoca, pertencente à Rede Municipal de Ensino. O tema da aula seria Conhecendo os Direitos Fundamentais na Infância. O público-alvo seria a turma do 5º ano do Ensino Fundamental 1, na faixa etária de 9 a 11 anos. A aula teria uma curta duração de 4 horas. Quanto às partes dos objetivos gerais, é estimular um espaço de discussão e desenvolver reflexões dos direitos fundamentais. Objetivos específicos: conhecer os documentos da LDB, o ECA, a Constituição Federal, aprendizagem de forma lúdica e contextualizada, promover a integração do grupo e desenvolver habilidades de escrita e oralidade. Quanto aos recursos utilizados, foram utilizados recursos acessíveis, cartolina, papel, pincel, leis, cartilha, giz de cera e a fita gomada. Metodologia. No início da aula, a gente iria acolher os alunos em sala de aula, dar um bom dia a todos e que todos fossem bem-vindos, à aula. Logo depois, a gente iria pedir para que eles fizessem um círculo, todos em pé, para que a gente iniciasse uma oração. Depois de feita a oração, a gente iria pedir para eles sentar no chão, da mesma forma que estavam em pé, fazendo o círculo. Iríamos expor algumas das leis, como a LDB, o ECA, a Constituição Federal e a Declaração dos Direitos Humanos. Iríamos ler para eles algumas delas, e iríamos explicar e também fazer perguntas, dialogar com eles. Perguntar se eles já conheciam alguma delas, se eles já tinham ouvido falar em algumas das leis que garantiam educação, saúde, moradia, entre outras coisas para eles, Perguntar o que consiste essas leis e o que as mesmas são a favor, para cada um deles. E fazer essa troca de experiência. Depois dessa conversa, dessa roda de conversa, a gente iria partir para a nossa primeira atividade. E o que seria essa nossa primeira atividade? Na nossa primeira atividade, a gente ia distribuir folhas, uma folha para cada um com atividade. E a partir do que já foi conversado, dialogado, de toda essa conversa que foi o momento da roda, que eles já estariam sentados em suas cadeiras para fazer a atividade, estariam ali algumas leis na folha para que eles marcassem verdadeiro ou falso. Na lei verdadeira, eles iriam pintar o quadradinho com a cor azul. E na falsa, eles iriam pintar o quadradinho com a cor vermelha. Então, eles teriam que lembrar de tudo que foi conversado, de tudo que foi trabalhado anteriormente.
Bom, no segundo momento, a gente estaria trazendo para a sala de aula o livro História em Quadrinhos, né, do Maurício de Souza. Se chama Turma da Mônica em O Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse momento a gente ia ler para eles a história em quadrinhos e iria estar mostrando, né? Cada página está mostrando um pouco. Depois a gente ia dividir a turma em duas equipes, dar para eles cartazes, para que eles fizessem algumas das leis que eles estavam vendo ali no estatutos, que eram para eles, né? Para as crianças e os adolescentes. Depois que eles fizessem isso, eles iam fazer tipo uma apresentação, cada equipe iriam falar um pouco, né? Depois a gente ia fazer a colagem na parede para que ficassem ali para eles, né? Para que lembrassem aqueles momentos e que ficasse conhecido para eles cada lei. E com avaliação e aprendizagem, né, onde a gente vai observar, né, a participação de cada aluno, né, no desenvolvimento das atividades, né, e a organização de pensamento, de fala, de escrita e a dinâmica do grupo nas resoluções das atividades, assim como também a relação das reflexões e compreensões obtidas pela turma no atingimento dos objetivos propostos. Aula 3, tópico 1. A educação, ela é uma prática social ela justamente visa na formação de cidadãos plenos e realizados. A mesma, ela vem pretendendo colaborar com, digamos que, a construção de uma sociedade afetiva, fraterna. É uma sociedade de igualdade para todos, né? Para que cada um desenvolva a sua autonomia, ser um cidadão crítico, capaz de entender os seus direitos e poder reivindicá-los também. E foi justamente isso que a gente propôs no nosso plano de aula, né? A gente propôs uma atividade que as crianças possam entender, compreender o que de fato elas têm direito na nossa sociedade. A gente propôs umas atividades dela conhecer algumas leis que justamente visa elas conhecer, porque muitos não conhecem. E transmitir também esse conhecimento para outras pessoas. Pode ser pessoas da própria família que não conhecem esses direitos. Infelizmente, nós ainda estamos em um tempo que essas leis não são conhecidas por muitas pessoas. Então, é muito interessante essa atividade que a gente propôs para elas. Ela está conhecendo. Sobre o tópico 2, o papel da escola nos direitos humanos, a gente observa, ele vai girar em torno do que? Da adaptação curricular, inclusão temática nas disciplinas. O professor terá que trabalhar os direitos humanos em cada disciplina, se puder, de forma contextualizada. O trabalho, né, tem que ser de natureza humanizadora e transformadora. O professor precisa ter a empatia com cada aluno, porque cada um ali vivencia um mundo diferente. A escola tem que oferecer programas de treinamento e desenvolvimento de material de conscientização. E tem que haver a integração da escola e comunidade. E continuando, a escola, por ter um papel fundamental na sociedade, ser um local com diferentes grupos e diversidades, ela vem buscar mudar a mentalidade em prol da igualdade, valores e direitos. A comunidade escolar precisa estar comprometida, além do conteúdo de sala, a professores, alunos, gestores e a família, né? E só a educação poderá haver essa transformação, respeitando o específico de cada um. E esse plano de aula vem contemplar esses aspectos, promovendo o debate precoce e na reflexão infantil, criando uma nova mentalidade questionadora para os alunos na escola, em sua casa e na sociedade.
pessoal, meu nome é Milton Rodrigues Souza. A gente está na disciplina de Educação e Direitos Humanos, né? A gente ficou, minha equipe é o Alisson, o Roberto e a Nayane, né? A gente ficou com a questão, principalmente eu fiquei com o tópico 3, né? Que diz Educação e Direitos Humanos em Arte. Como é que a gente vai trabalhar isso? Né? No contexto, pergunta, o que é arte? Né? Se a gente for se estender essa questão, tem vários conceitos que a gente pode atribuir à questão do que é artes, porém nenhum são errados, nenhum é errado, pois a arte é um instrumento de cunho pessoal, de cunho a pessoa pode expressar individualmente para que assim possa expressar a sua arte. Né? A história da arte, ela fala que ela surgiu muito antes, né, da escrita, pois até uma criança aprender a falar, ela expressa vários sentimentos através de rabisco, através de desenhos, mesmo que a gente como adulto não entenda, mas a criança ela entende o que ela está fazendo. Então é isso que a gente vai levar para as crianças, né? E aí a gente pode perguntar, e o que é que tem a ver os direitos fundamentais da criança em arte? Tem a ver, porque se uma criança ela desenha, se uma criança ela faz uma pintura, ela está expressando a sua opinião, ela está expressando a sua arte, né? Que ali não deixa de ser um direito garantido a elas, né? Isso é uma ligação que se vincula aos direitos da criança e do adolescente na instituição e no ECA. Porém, também a gente vai falar, né, deixar as crianças expor as suas percepções em relação a essa temática, né, mostrando seus direitos, mostrando seus deveres, tudo em ilustrações para que as mesmas possam absorver e assimilar no seu aprendizado. Até vai de encontro com o objetivo do trabalho que a gente fez, né? Que é propiciar mesmo o conhecimento dos seus direitos, propiciar a elas o saber dos seus direitos, saber dos seus deveres, né? Através de quê? De desenhos, através de pinturas, através de toda forma artística que as crianças podem expressar. Então eu acredito que a arte está muito ligada, né, no contexto histórico, né, de cada pessoa. Cada um de nós somos artistas do nosso jeito. Não existe o jeito certo de ser artista. Todo mundo pode expressar a sua opinião, todo mundo pode expressar a sua vontade. A arte é uma coisa que vem de dentro. A criança ela vai se expressar, seja um desenho bonito, seja um desenho feio, é uma forma que ela está se expressando, é uma forma que ela está fazendo, ela está fazendo com que a arte dela seja criada e visualizada pelas outras pessoas. E tem vários tipos de arte, tem a música, tem o cinema, tem as gravuras, tem os desenhos, tem a dança. Todos esses são tipos de arte que a criança pode fazer. Tem criança que pode fazer tem a habilidade de desenhar, mas tem outros que não têm a habilidade de desenhar, mas têm a habilidade de cantar. Isso é arte. Todos nós somos propícios a ser um verdadeiro artista, como a gente já teve opiniões em disciplinas anteriores, né? A professora falou para a gente que todos nós somos de alguma forma artista, né? A gente faz acontecer, né? Todos nós temos esse elo que nos liga com a arte, né? Então, acredito que educação e direitos humanos está muito ligado à arte, porque a gente pode trabalhar essa desenvoltura da criança, essa expressão, essa desenvoltura dela em querer dar continuidade nesse ensinamento. No decorrer da aula 3, Aprender Direitos Humanos com Artes, alguns autores ressaltam a importância do uso da arte na educação em direitos humanos.
dentre esses autores, vale a pena ressaltar Latesa, que defende a revalorização da educação artística dentro da escola. Ou seja, ele defende que dentro das escolas haja uma valorização maior da educação artística. Possa se trabalhar mais um pouco da arte, principalmente dentro da educação em direitos humanos. Nós sabemos que a arte muito contribui para o desenvolvimento do conhecimento da educação em direitos humanos. É a partir da arte que nós apresentamos o que estamos sentindo. Temos um momento em que nós colocamos em prática o direito à liberdade de expressão, no qual onde o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA e a Declaração Universal dos Direitos Humanos asseguram para nós essa questão da liberdade de expressão. Sabemos que a arte é um importante instrumento pedagógico, onde nós, futuros professores, podemos utilizar das mais diversas formas dentro de sala de aula. Podemos trabalhar com desenhos, músicas, poemas, pinturas, músicas, filmes, das mais diversas formas. E assim podemos também trabalhar com temas que são bastante relevantes e estão dentro da educação em direitos humanos, como o respeito, a dignidade, a pluralidade, a diversidade, a liberdade. Então, a partir da arte, nós podemos trabalhar os mais diversos temas que estão presentes na educação em direitos humanos. Então, que nós, futuros professores, possamos reconhecer a importância que a arte tem para a educação em direitos humanos e que nós possamos a cada vez mais incorporar, inserir a arte dentro da educação em direitos humanos. É importante ressaltar o uso do desenho dentro de sala de aula. Sabemos que em algumas situações, alguns profissionais utilizam o desenho de forma incorreta, de forma errada. Utilizam o desenho como uma atividade faz de conta ou passatempo. Nós sabemos que o desenho é uma linguagem artística muito importante. É uma linguagem, uma das linguagens mais acessíveis. As crianças, em muitas situações, elas têm primeiro contato com uma linguagem artística. Essa linguagem artística, normalmente, é o desenho. A partir do desenho, a criança demonstra o que está sentindo, seus sentimentos, as suas angústias, suas emoções. Então, daí a importância de trabalhar com a arte a partir dos desenhos dentro da educação. Não somente na educação de direitos humanos, mas na educação no total, na educação, no conjunto total da educação. Dentro do projeto político-pedagógico, é importante a presença da arte dentro deste projeto. É importante que as escolas incorporem dentro do seu PPP o uso da arte como uma das principais formas de expressão. A apostila traz algumas práticas que podemos desenvolver dentro de sala de aula na educação em direitos humanos a partir da arte. Podemos trabalhar com a pintura e o desenho. A apostila traz a questão do autorretrato e também solicitar às crianças que façam o retrato do colega e assim percebam a diversidade humana. É importante para que utilize o autorretrato, é importante que o professor traga exemplos como de pintores como Tarsila de Amaral, Frida, Picasso, que são pintores que fizeram o seu próprio autorretrato. A apostila também traz a questão da criação de um RG, de uma identidade própria. Já eu proponho, juntamente com a minha equipe também, a questão de uma criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de uma forma ilustrativa. Criar um mural ilustrativo com todos os direitos assegurados pelo ECA e que seja colocado dentro das salas de aulas e também no local expositivo dentro de todas as escolas.